Chegamos então, irmãos, ao momento alto do culto dessa manhã ao Senhor, momento em que a sua palavra será proclamada aos nossos corações. E aqui nós temos feito uma série de exposições no livro de Gênesis pela manhã e à noite no Evangelho segundo Mateus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 33. Versículos 5 até o versículo de número 20. Texto base do sermão dessa manhã. Gênesis 33, versículos 5 ao versículo 20. Assim diz o Senhor. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. Chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém, ele lhe disse: Meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante de teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Esaú disse: Permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: Para que isso? Basta que ache graça aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, Deus de Israel. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, eis a tua palavra lida diante do teu povo, nessa manhã de teu santo dia. Nós aguardamos, Senhor, ouvir a tua voz através da pregação dessa manhã. Atende a nossas súplicas e fala aos nossos corações. Confronta os nossos pecados e nos edifica na tua palavra, na tua verdade, Senhor. Nos faz enxergar a tua vontade nas nossas vidas, para que possamos cumpri-la de todo o nosso coração. Nos dá da tua graça, Senhor. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no
No sermão anterior, nós tratamos acerca do reencontro de Jacó com o seu irmão Esaú durante a viagem de volta à terra de Canaã, por ordem do Senhor. Vimos então a surpreendente forma como Esaú reagiu ao ver o irmão que o havia enganado e defraudado. Contrariando as expectativas, ao invés de saudá-lo com a espada, ele o saúda com um abraço, caloroso abraço. Ao invés de um discurso hostil, ou no mínimo uma repreensão rígida, ele o beija. E ambos choram, um no ombro do outro, num reflexo autêntico, irmãos, da soberana graça de Deus. Ainda emocionado, então, Esaú, como lemos ainda há pouco, pergunta ao irmão quem eram aquelas mulheres, aquelas crianças e toda aquela gente que acompanhava ele na sua viagem. Ao que responde imediatamente Jacó, dizendo: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. E, meus irmãos, os filhos, segundo as Escrituras, no Salmo 127, que cantamos antes mesmo de iniciarmos a pregação, nos diz que os filhos são herança do Senhor. Eles são o nosso galardão. Ou seja, são dádivas, são presentes de Deus, pois garantem não apenas a continuidade da aliança, hasteando o pendão da fé através das gerações, mas dão continuidade à linhagem dos nossos nomes. Não é de se estranhar, irmãos, que no versículo seguinte, Salomão os compare, então, às flechas na mão de um guerreiro, indicando que são instrumentos para a defesa e a extensão ou propagação dos propósitos de Deus. E essa, meus irmãos, é uma realidade da qual nós não podemos fugir, nós não podemos esquecer, nós não podemos nos omitir, muito menos negligenciar, sem que hajam graves e terríveis consequências. Logo, é dever dos pais criar a herança que receberam de Deus com responsabilidade, educando-os tanto moralmente como religiosamente, de uma forma contínua, irmãos. Prestem atenção nisso. Contínua, a fim de alcançarem esse propósito que falamos agora. É por isso, então, que a sabedoria em Provérbios 22:6 vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ora, se nós atentarmos o que diz o Senhor lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, nós vamos nos lembrar que Deus ordena que os pais ensinem as leis de Deus aos seus filhos em todo momento da sua vida, do seu cotidiano, assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Paulo, em Efésios 6,4, exorta os pais a criarem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, uma tarefa que envolve toda a instrução, a admoestação, ensino, como também a correção, irmãos. Disciplina. Logo, nós, como pais, devemos guiar nossos filhos pela graça, a tornarem-se ardentes adoradores de Deus. E para isso, irmãos, não basta apenas falar para eles acerca de como Deus é amoroso, de como Deus é maravilhoso, trazê-los para a igreja. Não achem que isso é suficiente. Pois não é, irmão. É preciso mais do que isso. É preciso uma ação que os leve a uma transformação.
Sendo assim, comece procurando moldar a sua mente, moldar a sua imaginação. Sim, moldar a sua mente. E talvez você diga, mas como eu faço isso? Vejam que uma das primeiras analogias que a mente da criança recebe é a analogia da piedade dos pais. E aqui eu chamo você, pai, você, mãe, para que pare e pense no processo de aprendizado de um ser humano. Como é que eles aprendem? Ora, quais são os passos? Eles aprendem por meio dos sentidos, através do olhar, através do ouvir, através do tocar, através do sentir. Mas eles conhecem também através do ser. Eles conhecem também através do relacionamento com esse ser, ao ponto de detectar os pensamentos desse ser, o modo de vida, o modo de agir. Sendo assim, nós podemos dizer que a primeira imagem que uma criança recebe, irmãos, de como é estar em um relacionamento com Deus, vem exatamente de vocês, pais. Exatamente de vocês. Não é do pastor, não é dos presbíteros, não é dos irmãos que convivem conosco. É daqueles que convivem com eles dia a dia, no seu lar. É de vocês, pais. Vejam que antes que a criança aprenda qualquer coisa sobre a natureza de Deus ou a justificação pela fé somente, que lemos hoje aqui o apóstolo Paulo falando em Romanos 4, o que primeiro ela aprende é como estar num relacionamento com Deus. Já parou para pensar nisso? Porque se você já parou para pensar nisso, você deve ter chegado à seguinte conclusão: uau! Que responsabilidade tremenda eu tenho carregado com minha esposa ou com o meu marido diante de Deus. Que tremenda responsabilidade nos deu o Senhor. Meus irmãos, a mente religiosa de uma criança é moldada ao ser exposta à piedade de seus pais. É o seu exemplo que dá a ela a primeira noção de como é amar a Deus. E se Deus deve ser mesmo amado. E é exatamente por isso que o Senhor diz em Deuteronômio 6, versículo 5. Logo depois de ordenar a Israel o quê, irmãos? O conhecido Shema. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a sua força. Após dizer isso a Israel, o que Deus diz mais? Deus ordena que eles internalizem essa palavra nos seus corações. Ou seja, façam com que ela tome conta de todo o seu ser e seja manifesta nas suas ações, na sua vida prática. É por isso, então, que é depois de dizer isso, que ele, então, fala no versículo 7 acerca de ensinar isso aos seus filhos. Porque, primeiro, os pais são os responsáveis de internalizar isso, de vivenciar isso, para, então, ensinar aos seus filhos acerca disso. Amar a Deus de todo o coração, irmãos, significa que nós o consideramos extremamente confiável, supremamente valioso e totalmente desejável. Diria John Flavel, totalmente desejável. Esse é o tipo de amor por Deus em uma família. E que é visto, irmãos, de várias maneiras. Não só no que diz respeito à assiduidade nos cultos, manhã e noite, como também, irmãos, preste atenção nisso, na sua pontualidade.
A pontualidade que procede da preparação e da organização dos deveres prévios para aquele dia, esse dia, o domingo, o dia do Senhor, como sendo o dia mais importante de toda a semana. Seus filhos percebem isso. É visto na importância e relevância que é dada na semana ao exercício devocional em família e individualmente. Aqueles momentos em que seu filho quer falar com você e invade o seu quarto, mas pega você com a sua Bíblia no seu colo, de cabeça baixa, muitas vezes orando e talvez até derramando lágrimas pelo Senhor. E por saber que é um momento tão importante, seu pequenino filho recua e diz: perdão, papai, eu não quis atrapalhar. É visto naquele momento das ações de graças pelo alimento, quando todos estão sentados à mesa. Mesmo quando o cardápio é simples e a quantidade é pouca. É visto quando, em meio às dificuldades, você não murmura, você não reclama, você não se queixa, mas agradece a Deus por aquilo que Ele tem dado. Demonstrando assim para o seu filho: confia tudo o que tem nas mãos do Senhor. E que aquilo que Deus nos dá, na medida em que Ele nos dá, é sempre muito bom. Muito bom. Nossos filhos observam essas coisas, irmão. Nossos filhos veem isso, sentem isso. Talvez eu esteja falando essas coisas e você diga assim: amém, pastor. Eu faço isso, eu procuro fazer isso. É com muita dificuldade, porque eu luto contra mim mesmo muitas e muitas vezes. Eu procuro fazer isso porque eu tenho senso dessa responsabilidade. Então, louvado seja Deus por isso, meu irmão. Louvado seja Deus por isso. Mas o grande problema é quando não fazemos nada disso. Fazemos o contrário. Vejam que o grande problema é quando dizemos que amamos a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, porém as nossas ações dizem o contrário. Dizem o contrário. Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui, irmãos. Imagine uma segunda-feira, pela manhã, logo cedo. Você vai acordar o seu filho, mas ele amanheceu indisposto. Ele está cansado, ele quer ficar na cama. Ele quer dormir mais um pouco. Ele diz até para você que está sentindo uma dor na garganta, está sentindo uma dor no estômago, está indisposto, está sentindo náuseas. O que geralmente você faz? Geralmente, você olha se ele não está com febre. Mesmo assim, você manda ele se levantar, você dá um analgésico, manda ele fazer as atividades dele, manda ele estudar. E certamente, quando você age assim, você está ensinando o seu filho, desde pequenininho, um senso de responsabilidade. Aqui nós temos muitos pais que fazem homeschool, temos outros que nos visitam, que provavelmente vieram da Expo Homeschool, e sabem o que é isso. Sabem da importância da educação. E é um momento que você está mostrando essa importância para o seu filho. E ele vai absorver isso. Ele entende que os estudos devem ser priorizados, que deve haver um esforço da parte dele em obter aquele conhecimento. Porém, o problema está quando a mesma situação, presta atenção, a mesma situação acontece no domingo de manhã. Ah, mas se foi no domingo de manhã, eu deixo meu filho descansar. Então descanse, meu filho, e vou para a igreja. Sabe o que mais, irmãos? Eu ainda peço oração por ele.
Eu pergunto a você, quando você age assim, o que você está ensinando ao seu pequeno? Vou dar um outro exemplo. A mãe ou o pai leva os filhos de carro para a aula de natação, da aula de natação leva para a aula do jiu-jitsu, da aula do jiu-jitsu leva para a aula de inglês, da aula de inglês leva a menina para a aula do balé, depois ainda passa no supermercado. Nisso ele ou ela ocupa 5 horas do seu tempo, percorre uns 80 quilômetros, sem falar no trânsito, se morar em João Pessoa ou em Recife, sem falar no trânsito. Sabe o que acontece com isso? Seu filho observa tudo aquilo que você está fazendo, todo o seu esforço, e ele aprende que o papai e a mamãe gostam que eles se envolvam em muitas atividades, que não gostam que eles fiquem com o seu tempo ocioso, mas que desfrutem do seu tempo com atividades que desenvolvam não apenas o seu intelecto, mas também o seu corpo. Eles vão entender que o pai e a mãe querem o bem para o seu corpo, querem que ele seja sempre saudável e pensam nisso não apenas no agora, mas também a longo prazo. Nisso ninguém duvida, não é verdade? Porque é isso mesmo. Porém, quando você diz a ele ou a alguém que não vai para a reunião de oração e doutrina, porque é no meio da semana, é longe, que você tem muitas outras atividades e precisa descansar, o que você acha que está ensinando a ele? A gente não para pensar nisso, né? Por quê? Porque nós achamos que o único dia que o meu filho precisa aprender a guardar e a considerar Deus é no domingo. E eu vou dar um terceiro exemplo. Vocês recebem um convite para ir a uma festa na casa de um dos seus amigos. Para ir a um restaurante. Seja para o que for, irmãos. Uma comemoração, porque ele foi promovido, porque ele passou num concurso, porque ele recebeu um prêmio. Talvez seja até aniversário. E você leva os seus filhos. E você ensina os seus filhos a valorizar a vida de alguém querido por vocês. A valorizar as pessoas, a amar o próximo, a se alegrar com a alegria deles e a chorar quando eles choram. Que é bom conviver em comunidade, é bom ter amigos. Você ensina todas essas coisas e glória a Deus por isso. Mas quando o seu filho... Veja bem, porém, o que você acha que o seu filho aprende quando você se nega aí ao aniversário de um coleguinha dele? Sei, da escola, da igreja, do condomínio. Ou você programa a festa de aniversário dele, mas não convida nenhum dos amiguinhos dele. Daquelas crianças que ele convive. Você acha que ele está aprendendo o quê, irmãos? Nossos filhos aprendem, desde a mais tenra infância, o que amamos. Eles percebem, os nossos olhos brilham, irmãos, quando estamos falando de algo que verdadeiramente nos dá prazer e valorizamos. Como sabem também aquilo que não damos tanto valor assim, que não priorizamos. Logo, eles sabem o que verdadeiramente é importante para nós e sabem diferenciar aquilo que relegamos, ou seja, que não é tanto assim do nosso interesse. Principalmente, irmãos, como conectamos essas coisas com Deus, com o que o Senhor ensina e ordena em sua palavra. Eles enxergam isso, as nossas atitudes para com Deus. Então, pais,
ensinem seus filhos a amar a Deus e ao próximo como Deus quer, para que eles cumpram com o seu propósito de serem verdadeiramente a herança do Senhor na sua vida, uma flecha na sua aljava, para que assim, irmãos, jamais te envergonhem. Para que assim jamais se tornem quebradores do pacto, mas que sejam cumpridores do pacto. Que jamais se tornem filhos de Belial. No sermão passado, nós vimos que Esaú tipificava a graça soberana de Deus. E Jacó, o povo que foi redimido e justificado por Cristo. Vejam que quando seu irmão pergunta quem eram aqueles que estavam com ele, ele não hesita em dizer: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Mediante a face graciosa de Deus, o patriarca não tem do que se envergonhar. E envergonhar. Infelizmente, muitos cristãos não podem fazer isso hoje. Não podem fazer isso. É estranho, não é, irmãos, isso? É. Nunca vocês vão ouvir na minha boca eu dizer que uma coisa dessa é normal. Mas acreditem, eu já conheci, não um, mais do que um, infelizmente, de esconder que tem filhos, porque tem vergonha do que se tornaram. Vergonha. Jacó, todavia, ao ser indagado pelo irmão acerca de sua família, sem hesitar, irmãos, ele os apresenta um a um. Como diz Moisés, primeiro as suas servas, suas concubinas, com seus filhos, depois Lia com seus filhos e, por fim, Raquel com José. Após isso, então, Esaú pergunta sobre os presentes de gado que foram enviados a ele e que se recusou a aceitá-los. Os irmãos vão lembrar que quando ele fica sabendo que Esaú está vindo com 400 homens, ele chama os seus servos, ele pega uma oferta grande do seu rebanho para dar ao seu irmão, divide em 3 partes. Os irmãos vão lembrar disso. É sobre isso que Esaú está questionando e dizendo que não precisa, porque ele já tem muitos. Mas Jacó insiste, irmãos, e ele então resolve aceitar. E após isso, Esaú então se dispõe a acompanhar Jacó em sua jornada. Mas Jacó educadamente recusa não apenas a sua companhia, mas também a sua escolta, que Esaú lhe oferece posteriormente. E há 2 razões para o patriarca fazer isso, irmãos, e que nos é dito aqui por Moisés. A primeira é para preservar o rebanho, e a segunda é porque Jacó confia a sua guarda integralmente ao Senhor. Então pare para pensar um pouco e veja o que ele responde ao irmão. Ele está sendo sincero com o seu irmão Esaú. De fato, irmãos, uma caravana com crianças pequenas e muitos animais exigiam muitos cuidados. Eles teriam dificuldade de acompanhar o ritmo de Esaú e de seus cavaleiros sem sofrer danos. Além disso, Jacó não podia esperar ou não podia exigir do seu irmão que se adaptasse à velocidade do seu povo, à velocidade das crianças, à velocidade dos seus animais. É por isso, então, que ele diz que ele passe à frente, que ele acompanhará de acordo com o passo do gado, de acordo com o passo das crianças, ou seja, de acordo com o ritmo dos animais, e que as crianças pudessem seguir, até que então o alcançasse em Seir. E fica onde, irmãos? Edom. E aqui 2 observações precisam ser feitas sobre isso. E a gente vai voltar um pouco. Por quê? Em primeiro lugar,
O que que Deus havia dito a Jacó, lá no capítulo 31 e versículo 3? Que ele saísse de Padã Arã e fosse para onde? Para a casa dos seus pais. A ordem de Deus é essa. E ele só sai de Padã Arã naquele momento porque Deus ordena que ele faça aquilo. Que ele retorne para a casa dos seus pais, para junto deles. Ou seja, o destino de Jacó, quando ele sai de Padã Arã, é o quê? É Canaã. Canaã. Para quê? Para rever seu pai Isaque. Logo, se ele tivesse ido de fato para Seir, o que é que isso caracterizaria? Uma mudança de rota. A mudança de rota implicaria no quê? Desobediência ao que Deus havia ordenado. Aí você pergunta, mas então por que ele disse a Esaú que o encontraria em Seir? E aqui cabe a segunda observação. Porque o fato dele dizer que o encontraria em Seir não significava que ele faria isso imediatamente ou diretamente. João Calvino vai falar sobre isso. Falar que quando Jacó diz isso ao seu irmão, ele está manifestando uma intenção. Ele não está fazendo uma promessa. Ele está dizendo a Esaú que também desejava ter um tempo a mais com seu irmão e que certamente ele faria isso. E eles voltariam a se encontrar. Logo, não se tratava de uma mentira ou de covardia por parte de Jacó. Abre parênteses aqui. Embora nós não possamos descartar uma certa desconfiança por parte daquele que era mestre em quê? Enganar. Até um dia desses. Mas se tratava mesmo de uma questão de prioridade. Neste caso, uma prioridade com os assuntos da promessa e, portanto, do pacto. E aí, irmãos, se ele chegou de fato a ir para Seir, nós não sabemos. Porém, a Bíblia nos diz que esses irmãos voltam a se encontrar no funeral de seu pai Isaque. Está lá no capítulo 35, versículo 29. Então vejam, irmãos, a atitude de inferioridade que Jacó assumiu em sua conversa com Esaú, dirigindo-se a ele como senhor e falando de si mesmo como servo, foi uma ação extremamente sábia e adequada àquelas circunstâncias, as circunstâncias daquele momento. A atitude do patriarca demonstrou a seu irmão que ele o respeitava como o líder de uma poderosa nação, o chefe de um temível exército. Não que ele estaria renegando a bênção de Deus, não que ele estaria devolvendo ao seu irmão a bênção da primogenitura. Não, irmãos, nada disso. Nada disso. Aliás, esse era um assunto muito insalubre para tratar com Esaú naquele momento. Sendo assim, ele prossegue a sua caminhada, a sua viagem, e a Escritura nos diz que ele para então em Sucote. E de acordo com o Talmud de Jerusalém, Sucote deve ser identificada com a cidade de Tel Deir Alá, um lugar que significa literalmente cabanas. Então, tanto Sucote, aqui nas Escrituras, que é mencionado, como Tel Deir Alá, ambos os locais ficam no vale oriental do Jordão e pouco mais de 1 quilômetro de distância de um lugar do outro, ao norte do rio Jaboque. Ali, diz Moisés, que Jacó fez cabanas para o seu gado, ou seja, ele habitou por um tempo ali. Nós não sabemos a quantidade de tempo que ele passou ali. Se 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, nós não sabemos, mas ele habitou ali por um tempo, né? Especula-se que, na verdade, um bom tempo. E de Sucote, então, ele posteriormente partiu e chegou a salvo à cidade de Salém, cidade de Siquém, diz a Escritura, na terra de Canaã. E ali armou a sua tenda diante da cidade, comprou uma parte do campo e levantou um altar para o Senhor, o Deus de Israel. Então vejam, irmãos, nós temos no início da jornada desse homem
o seu exílio do seio da sua família por uma ameaça de morte partindo do seu próprio irmão. Ele vai então de Canaã lá para Padã Arã, na Mesopotâmia, para habitar junto dos parentes de sua mãe, que também eram parentes de seu pai, na tentativa de não ser morto pelo irmão. Mas no decorrer dessa viagem, logo no início dessa viagem, Deus se revela a ele. E Deus faz uma promessa a ele. E ele também, irmão, se compromete com o Senhor. E dentro da promessa de Deus para esse homem está o caminho dele de volta para a casa de seus pais. Ele diz que quando retornasse à casa de seus pais, ele faria também algumas coisas, como nós podemos ver aqui, irmãos. Dentre elas, render ações de graças a Deus. Por ver os grandiosos feitos na sua vida se executando um após o que pediu Jacó ao Senhor quando saiu de Canaã. Agora ele vê se cumprir no seu retorno. E é justamente, irmãos, nessa passagem que nós percebemos isso. E percebemos ainda mais. Percebemos um homem transformado, um coração redimido, que é capaz de reconhecer em tudo a boa e cheia de graça a mão do Senhor na sua vida. E como é bom, irmãos, contemplarmos isso. Podermos contemplar as promessas de Deus acontecendo nas nossas vidas. Provarmos dos resultados daquilo que insistentemente, incansavelmente pedimos ao Senhor. Quer seja por concessão, quer seja por negação. Vou repetir, quer seja por concessão, quer seja por negação. A maioria de nós tende a agradecer a Deus somente pelas concessões e dificilmente pelas negações. Mas não o deveria fazer. Antes deveria ser grato, até mesmo quando ouve o não do Senhor. Quando se pede insistentemente por algo e o Senhor não nos dá, ainda assim temos que ser gratos. Porque a graça e a benignidade de Deus, meus irmãos, não são manifestas apenas naquilo que nos é concedido, mas através daquilo que também nos é negado. Não só através daquilo que nos é permitido, mas daquilo que nos é principalmente através do que nos é proibido. É por isso que o puritano John Owen costumava orar ao Senhor dizendo: permita-me, Senhor, de bom grado, aceitar a miséria, as dores, as tentações, se eu puder, assim, sentir o pecado como o maior mal e ser liberto dele como gratidão a Ti. Reconhecendo este como o maior testemunho do Teu amor. Maior testemunho do Teu amor. As palavras de John Owen nos mostram uma outra realidade do que é render graças ao Senhor por tudo na nossa vida, irmãos. Gratidão a Deus por usar da aflição para mostrar-lhe o mal do pecado e o libertar dele. Quantas vezes nós esquecemos disso? Por isso, irmãos, não canso de dizer que a bondade de Deus e o seu favor não devem ser percebidos por nós apenas quando este nos adoça a boca. Ele o é também quando nos amarga o paladar. É só olhar para esse homem, irmãos, que já há algum tempo temos tratado aqui. Jacó provou todos os dissabores do seu pecado nos relacionamentos com aqueles que lhes eram mais próximos. Seu irmão, gêmeo, seu pai, seu tio,
suas esposas, que eram suas primas, seus filhos, nós vamos ver, para que não pudesse enxergar, para que então pudesse enxergar o seu mal e o poder de Deus em libertá-lo dele. Para agora então, como o salmista dizer, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e à noite a tua fidelidade. A gratidão, irmãos, deve ser uma constante nas nossas vidas. Eu me lembro do que fala o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, exortando os crentes a dar graças a Deus por tudo e em tudo. E a razão disso, ele fala logo em seguida dizendo, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em Cristo. Eu não sei se vocês já pararam para refletir nisso, irmãos. Mas muitas vezes, quando um filho nosso começa a agir de um modo errado, e a gente adverte, a gente ensina o correto a se fazer, e aquilo vai nos tomando a paciência. E aí ele até diminui o erro, diminui o comportamento errado e pecaminoso. Mas uma coisinha mínima que ele faz com que suscite a ira em nós. E geralmente a gente costuma utilizar um jargão chamado essa foi a gota d'água que faltava para transbordar. Não é assim? A gota d'água. A gota d'água. Sabe o que muitas vezes é a gota d'água para Deus? Um coração ingrato. Um coração ingrato. Lembra do que o apóstolo Paulo fala lá no início da Epístola aos Romanos? Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem sequer lhe renderam graças. É a gota d'água. Nem sequer lhe renderam graças. A ingratidão é a gota d'água. Nas nossas vidas, homens e mulheres que creem no Senhor Jesus, que foram alcançados pela graça, não pode haver espaço para ingratidão. Porque tudo que temos e que é bom, irmãos, não nos foi dado porque merecemos. Mas é um favor imerecido. Razão para sermos gratos durante toda a nossa vida. A gratidão, irmãos, é uma das obras de quem tem um coração cheio do Espírito. Você vai lembrar de Efésios 5:20, onde o apóstolo Paulo explica ou fala acerca dos resultados daqueles que andam no Espírito. Ele diz, estes que andam no Espírito andam sempre dando graças por tudo a Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo dá uma ênfase nesse versículo, irmãos. Em tudo. Dando sempre graças em tudo. Lembram do exemplo da mesa? Que não tem uma multiplicidade de comida. Às vezes, tudo que tem para nós alimentarmos a nossa família é um punhado de arroz, com alguns ovos cozidos ou mexidos. Mas em tudo, aquele que teme ao Senhor e vive no Espírito é grato a Deus. Porque ele sabe, pelos méritos dele,
nem dignidade para ter aquela pequena porção de arroz, aquele pouquinho de ovos mexidos, ele é digno de ter. Portanto, irmãos, os seguidores de Jesus Cristo, a gratidão ocupe um lugar de destaque na nossa vida. Que a nossa casa seja um altar erguido, um pendão que glorifique o nosso Deus. Que façamos como Jacó todos os nossos dias. Sejamos gratos a Deus, porque essa é a sua vontade. Façamos isso para evidenciarmos aquele que é maior do que nós e que habita em nós verdadeiramente. Vivamos para a glória do nosso Deus. E que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Vamos orar?